Olá, minha gente! Estamos aqui de volta com a aula 54 e eu já tô querendo fazer o próximo livro só para colocar a aula passada e essa daqui, o conteúdo dessas duas aulas no papel. Mas calma, Roberta, a gente acabou de pegar o livro novo nas nossas mãozinhas! Pequeno Manual do Burnout, entendendo melhor a síndrome de burnout para conseguir aceitar e superar um compilado das 50 primeiras aulas semanais. Aqui no descritivo, gente, tem o link para você conhecer melhor o conteúdo do livro, o link para comprar a versão impressa e também a versão em e-book, tá? Não precisa ter Kindle para ler o e-book, você pode ler até no seu celular. E aqui nos cards eu vou deixar um vídeo que eu fiz outro dia em que eu falo mais sobre o livro, ok? Eu vi na aula passada que tá entrando a divisão por capítulos aqui em alguns vídeos, né? Ou seja, eu vinha falando que não estava habilitado porque o canal é pequeno e agora eu tô achando que não tem nada a ver o que eu falei. Não entendi quando entra e quando não entra. Então, se entrar, que bom, temos divisões de capítulos. Se não entrar, no final do descritivo estão os tempos e os assuntos e você pode clicar para ir direto para a aula e pular essa introdução em qualquer aula que você for assistir a partir da 41 ou 2, tá? Porque antes disso era live e aí não tem divisão de capítulo. E já ia esquecendo de falar, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aqui a gente aprofunda os assuntos que a gente começa lá no canal Burnoutados SA. E eu ia fazer essa aula aqui hoje, gente, sobre autoestima. Mas calma, não fiz, mas vai ser a próxima. Eu inverti justamente porque dia 19 vai entrar um vídeo lá no Burnoutados SA sobre a gente não falar as verdades, né? Não dar as nossas opiniões, não sermos autênticos com medo do julgamento das pessoas. E o destaque do mês de fevereiro que saiu, acho que umas 2 semanas atrás, foi também sobre a romantização da pessoa boazinha deprimida. E aí eu achei que era preciso que a gente tivesse uma aula falando sobre a síndrome de boazinha. E é o que a gente vai fazer hoje. Aí na aula que vem a gente fala sobre autoestima. Até porque as duas coisas estão muito ligadas. E talvez seja melhor assim, porque a aula seguinte fica sendo o complemento dessa daqui, né? Porque esse comportamento do bonzinho é a raiz do burnout, gente. É muito a raiz do burnout. Tá presente em algum modo, de algum modo, em todos nós burnoutados. Tem a ver com praticamente tudo o que a gente falou nas outras 53 aulas. É como se essa aula aqui amarrasse tudo. Eu poderia encerrar o canal depois dela, tá? Depois da próxima. Poderia encerrar o canal que ia ficar redondinho o conteúdo. Mas calma, eu não vou encerrar nada. Queremos um segundo livro. Aliás, um terceiro livro, né? Porque temos o primeiro de 2018. Temos este novo agora com a compilada das aulas. No futuro teremos das aulas 51 a, sei lá, 100. Ok? Bora para a aula? A síndrome de boazinha tem tanto a ver com tudo o que a gente fala, porque é muito sobre imaturidade, sobre se anular, sobre dar muito e se ressentir por não receber de volta. E como isso se transforma em exaustão no nosso corpo. Então, respira fundo. Vamos lá. A síndrome de boazinha é também chamada de síndrome de Wendy. Na história do Peter Pan, tem lá o Peter Pan, né? Que também dá nome a uma síndrome, né? A síndrome de Peter Pan fala sobre pessoas que se recusam a crescer, né? A amadurecer. Pessoas que atravessam uma vida inteira se recusando a deixar o lugar da criança, que também é o lugar da vítima, né? Uma vez que tanto a criança quanto a vítima estão no lugar mais confortável do mundo, que é aquele lugar onde a gente não precisa se responsabilizar por absolutamente nada, fica apontando o dedo, culpando as pessoas pelas coisas que a gente não conquistou, não conseguiu, não consegue mudar. Tudo que dá errado a gente bota a culpa em alguém ou em alguma coisa, não muda nada, fica lá travado, né? Numa jornada que deveria ser de crescimento e que acaba sendo uma coisa parada. E se você conhece a história do Peter Pan,
eu falo Peter Pan. Se você conhece a história do Peter Pan, você se lembra da Wendy. A Wendy era a mais velha daqueles irmãos lá que partem para a aventura com o Peter Pan. Agora eu falei Peter Pan. Com o Peter Pan. A fada Sininho, inclusive, tinha muito ciúme da Wendy. A Wendy é aquele protótipo da mulher que se dedica a cuidar dos outros, a cuidar daqueles que ela ama, a cuidar de todas as necessidades, a agradar, a resolver, a assumir as coisas difíceis ou chatas no lugar dos outros. É o protótipo da mulher que se dedica extremamente ao seu marido e aos seus filhos. Mas você, que é homem, não precisa desligar o vídeo, tá? Porque essa síndrome foi reconhecida, entendida e classificada como sendo uma coisa que as mulheres desenvolvem, mas hoje já se sabe que não é exclusiva das mulheres. Tanto não é que muitos homens também burnoutam, né? E já vai ficar claro a relação de uma coisa com a outra aqui. O bonzinho é aquela pessoa que tem uma compulsão de amar e de ser amado. Vamos entender como a pessoa chega nessa situação, nesse vício. E eu tô falando a pessoa, mas eu tô falando diretamente comigo mesma, tá? E com você, amigo burnoutado, que tá todo mundo aqui no mesmo barco. Eu me reconheço em tudo, em praticamente tudo que eu vou falar aqui nessa aula, e eu tenho certeza que você vai se reconhecer também. O objetivo de todas as pessoas sobre a crosta da Terra é ser amado. Esse desejo, gente, faz parte do ser humano, faz parte de ser humano. E a gente sempre vai ter esse foco nas nossas relações. Mas dependendo do que a gente aprenda sobre o que é o amor, a gente vai ter uma relação mais saudável ou mais disfuncional com essa necessidade que é de todo mundo. Quando a gente era criança, o ambiente em que a gente está inserido faz a gente entender o que é amor, como a gente é amado. Então, por exemplo, eu sempre fui super protegida, muito invalidada. A Robertinha, criança, aprendeu que superproteção e invalidação é amor. Então, eu vou seguir pela minha vida adulta reproduzindo ambientes semelhantes ao da minha infância, me atraindo por pessoas e por ambientes que reproduzam essa superproteção, ou seja, que não me deem autonomia, essa invalidação, que me critica, que me humilha o tempo todo, que me infantiliza, que me sufoca nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades, etc, etc. Eu sempre tive empregos com chefes que me criticavam, que me tiravam a autonomia, que me infantilizavam, que já falei criticava, é que criticavam muito, me invalidavam. Eu sempre me relacionei com homens que me criticavam, que me infantilizavam, que me deixavam ansiosa, que botavam a culpa em mim pelo resultado do comportamento deles. Eu sempre tive amigos que me invalidavam, que me deixavam ansiosa. Entende? Eu não sei como foi a sua infância, mas sei que você está tentando se encaixar ou reproduzindo ambientes que te remetam ao que você aprendeu, que é o amor, que é ser amado. Lá atrás, na sua infância. Se você cresceu em uma casa onde todo mundo gritava, você vai associar amor à gritaria. Então, se você estiver num ambiente em que todo mundo fala baixo, sorrindo delicadamente, você vai se sentir desamparado lá, desencaixado, desconfortável. Isso, claro, até que a gente corte isso, questione as nossas crenças, ampare a nossa criancinha interior, resolva os nossos BOs na terapia, mas até lá, a gente, sem perceber, vai ficar fazendo isso repetidamente. Porque todo mundo, todos nós, independentemente do background que a gente teve, todo mundo traz alguma ferida de infância. E assim, eu sei que é complicado admitir e aceitar isso quando a gente teve pais que eram muito amorosos. Eu mesma demorei 50 anos para entender que eu era invalidada. E que eu tive uma infância disfuncional, que para mim sempre pareceu perfeita. Por quê? Porque a minha mãe fez absolutamente tudo o tempo todo para garantir que eu tivesse a melhor estrutura, tanto emocional quanto material, possíveis. Como é que a gente vai ter raiva de uma mãe que ama a gente esse tanto? Mas não admitir isso, não enxergar isso, faz parte da nossa imaturidade. Imaturidade é essa, Peter Pan,
que eu já comentei em vários momentos, em várias aulas, que é o que faz a gente estressar. Eu vou deixar aqui nos cards um vlog que eu fiz falando desses insights que eu tive sobre a minha infância e também uma aula que a gente teve aqui em que eu falo sobre como é necessário a gente amadurecer para conseguir sair de um burnout, tá? Porque tem uma aula só sobre isso. Mas continuando aqui, como o nosso objetivo, enquanto pessoas, é sermos amados e a gente carrega feridas da infância, a gente acaba desenvolvendo comportamentos que nos garantam amor, segundo o que a gente entendeu lá atrás que é amor. Então, as principais feridas de infância, isso vale para todo mundo, gente. Cada um é mais machucado ou menos machucado em cada uma delas, né? Tem sempre uma que é a principal. Então, essas principais feridas de infância são rejeição. E quando eu falo em feridas da infância, não é, por exemplo, a ferida da rejeição porque a criança era rejeitada pelos pais que não queriam saber dela. Não é isso. Acontece que, assim, quando a gente tem 3, 4 anos, a gente é muito literal na forma de entender as coisas, né? Criancinha não tem ironia, não vê sublinha, não entende o segundo sentido das coisas. As criancinhas são muito literais. Eu já contei aqui ou em algum vídeo lá do Burnoutados que teve um dia que a minha mãe passou por mim com um saco de lixo indo em direção à rua. Eu tinha 3 anos e perguntei aonde ela estava indo. E ela achou aquela pergunta profundamente idiota, porque olhando pelos olhos do adulto, para onde que ela poderia estar indo, a não ser indo colocar o lixo para fora de casa, né? Pro lixeiro recolher, que era o dia lá que passava o caminhão do lixeiro. Acontece que, de novo, eu tinha 3 anos. E então ela respondeu, tô indo embora de casa. Que é uma resposta que me parece perfeita para se um adulto estivesse perguntando isso para ela, né? Pra onde você acha que eu tô indo, idiota? Eu tô indo embora de casa. Mas eu tinha 3 anos. Quando ela voltou, deixou o lixo, voltou 30 segundos depois, eu tava desesperada, aos prantos. Meu pai desesperado, sem saber o que tinha acontecido. Minha mãe ficou desesperada, porque tava todo mundo desesperado. E demorou para eles entenderem que eu realmente achei que a minha mãe estava indo embora de casa para sempre. Acontece que, por mais engraçada ou idiota que pareça essa situação, ficou em mim um registro de rejeição. Que eu já repeti esse comportamento em outras 2 ocasiões um pouquinho mais velha, com o mesmo desespero, sendo que eu mesma acabei achando que eu tinha exagerado, acabei me sentindo culpada, acabei me sentindo ridícula, porque eu não conseguia entender o que tinha motivado aquilo tudo, né? Então, quando eu falo ferida de infância, é no sentido da compreensão literal da criança, tá? Minha mãe, ela nunca foi até a esquina sem avisar, sem falar quanto tempo ela ia demorar. Ela atravessava um tufão se precisasse, para ela não chegar atrasada na minha escolinha, para eu não ficar lá sozinha com a professora esperando, achando que eu tinha sido abandonada. Jamais em tempo algum ela teve um pingo que fosse de rejeição por mim. Mesmo se ela estivesse no pior dia da vida dela. Mas eu tenho esse registro. Por quê? Porque com 3 anos, sendo literal, eu entendi que eu estava sendo rejeitado. Às vezes o pai está trabalhando para conseguir inteirar a grana, sei lá, do seu presente de aniversário, para conseguir te dar o presente de aniversário que você mais sonhava. Mas como ele estava trabalhando para conseguir esse dinheiro e por causa disso ele não chegou para te contar uma historinha antes de dormir, como você pediu ou como ele fazia sempre, você pode tirar dessa situação um entendimento ali infantil de que ele não te ama, de que você não é importante. Tá? Aqui a gente tem que entender com a capacidade de interpretação da criança. Então, voltando, as feridas da infância mais comuns são a rejeição, o abandono. Quando a gente tem essas feridas, a gente se torna adultos que têm pânico de ser abandonado. Então, a gente fica criando estratégias para testar o amor dos outros, a gente abandona a pessoa antes que ela possa nos abandonar. O que eu mais fiz na vida foi cortar o interesse de algum cara que tivesse interessado em mim,
que eu tinha tanta certeza, hoje eu entendo isso, na época eu não via. Eu tinha tanta certeza que se eu começasse a namorar, o cara ia se dar conta em algum momento que ele era bom demais pra mim, porque eu sempre me achei um lixo, e ele ia me abandonar, então eu já cortava antes, né? E daí depois ficava ressentida, porque ninguém queria namorar comigo. Eu não conseguia entender esse mecanismo, né? Aí eu acabava pondo a culpa disso no fato de ser gorda. A confusão que a gente forma. Vira um novelo embaraçado ali, embaralhado. A minha ferida de rejeição não foi só desse dia que a minha mãe estava levando lixo para fora. É de toda a invalidação que sempre teve. Mas enfim, é por aí. E aí a gente acaba se entregando demais, a gente acaba não impondo limites, a gente acaba virando um polvo, né? Que no começo de uma amizade ou de um relacionamento, a outra pessoa fica encantada, porque a gente faz tudo, a gente quer cuidar de tudo, a gente quer resolver tudo. E aí acaba sufocando a pessoa. No meu caso, eu acabo sufocando a pessoa exatamente como a minha mãe sempre fez comigo. Eu repito esse comportamento porque eu aprendi lá atrás que fazer isso, é amar. Entendeu? Aí a pessoa sai correndo e eu ficava sem entender. Ai, rejeitou meu amor, então o problema é comigo. Afinal de contas, se a minha mãe sempre fez tudo, é porque eu não tenho capacidade de fazer as coisas sozinha. Você só vai descobrir na sua terapia qual é a sua ferida e que comportamentos você acabou desenvolvendo por conta disso. Sua ferida pode não ser essas duas, pode ser, por exemplo, a ferida do desamparo. Então, a criança faz de tudo para conseguir a atenção e o reconhecimento ali do pai e da mãe, mas essa atenção especial no entendimento dela não veio. E aí essa criança vai se tornar um adulto hiper independente, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho, e acaba se relacionando com pessoas sempre fracas, para quem elas possam dar o excesso de atenção que elas sempre quiseram ter, porque elas entenderam que isso é amor. E aí acaba fazendo tudo por essas outras pessoas que não são tão fortes como ela. Essa, por exemplo, é minha mãe. Pode ser também a ferida da humilhação, em que a mãe tinha esse excesso de cuidar, esse exagero, essa polvice, a ponto da criança não conseguir espaço para se expressar, né? De não poder realizar os seus desejos, porque ela nunca encontrou ali uma segurança ou mesmo um espaço mesmo para poder se expressar, para poder falar o que queria falar, para poder fazer o que queria fazer, para poder falar o que queria fazer ou falar. E olha como é difícil reconhecer que isso vem da nossa infância quando a gente está falando de pais que pecam pelo excesso de amor ou excesso de proteção. Eu demorei 50 anos para perceber e aceitar. E quando eu percebi e aceitei, eu me senti muito ingrata por muito tempo. E eu ainda tive um outro ponto que foi negativo na minha formação, que é o fato do pai ser a figura da nossa vida que nos ensina a impor limites. E o meu pai morreu quando eu era criança ainda, então eu não tive essa noção de que eu podia dar limite. Eu não tinha essa informação de que era possível para mim impor limite às pessoas. E quando a gente não tem o pai para ensinar isso, geralmente a gente aprende limite com os irmãos, porque aí você é obrigado a aprender a dividir, você tem que disputar a atenção. E eu sou filha única, então que pena que eu não vi essa aula 10 anos atrás. Enfim, essa nossa noção de que a gente não é capaz, de que a gente não é bom o suficiente, elas vêm da nossa infância, que a gente não merece as coisas boas da vida, que para todo mundo as coisas acontecem menos pra gente, vem da nossa infância. Mesmo que os nossos pais estivessem muito empenhados em acertar, acabaram errando, como todo pai, como toda mãe e como todo filho. Teve alguém que eu não lembro mais quem era que disse já isso, que é impossível um filho não se decepcionar com um pai ou com uma mãe, e um pai ou uma mãe não se decepcionar com um filho em alguma coisa, né? Porque é natural. Então, assim, não vamos ficar presos aqui na infância, vamos focar nas consequências, e aqui, nessa aula, a gente tem que focar nas consequências dessas feridas de uma maneira geral, que é a nossa infantilização, tá? A nossa imaturidade. E todo burnoutado, independentemente de qual ferida de infância carrega, uma das consequências sempre vai ser a imaturidade. A gente deixa de ser, no processo de recuperação,
se a gente fizer a nossa terapia direitinho, a gente deixa de ser imaturo. Mas não existe alguém que tenha burnoutado já sendo uma pessoa com maturidade, já sendo uma pessoa madura. A pessoa pode ser até madura em uma das áreas da vida, mas ela com certeza vai ser imatura nas outras, né? Que é a área que vai acabar dando defeito aí, que vai acabar estressando. E eu sempre, mas o normal é inclusive a gente ser imaturo em tudo, é o mais normal. E entre os burnoutados. E eu sempre falo que a gente, como sociedade, tá cada vez mais estressado, né? Porque a gente tá cada vez mais imaturo. É só você sair na rua 5 minutos, você vai ver as pessoas sem empatia, né? Uma consequência tanto da imaturidade quanto do estresse, as pessoas folgadas, egoístas, sem noção, babacas, agressivas, querendo puxar o tapete do coleguinha. E uma das características da pessoa imatura e estressada é justamente ser bonzinho. E se sentir superior por ser bonzinho. Porque no meio de tanta gente raivosa, egoísta e agressiva, eu sou uma pessoa que estou dando o meu melhor para os outros. Mas depois se ressente porque não recebe dos outros esse melhor. Nenhum reconhecimento por estar dando o seu melhor para os outros. Gente, tem uma onda agora de arrumar lancheira, né? Fazer reels da lancheira que você corta a banana com fatia em formato de estrelinha e aí o abacate numa forminha com formato de bolinha. Que começou com as mães preparando as lancheiras dos filhos. E apesar de eu pessoalmente ter uma questão com isso, não vou entrar mais profundamente neste assunto, porque já fui quase cancelada no Instagram por uma seita das mães lancheiras aí, né? Então, mas teve uma hora que a coisa também começou a ir pro lado das mulheres preparando a lancheira dos maridos, namoradas preparando a lancheira dos namorados. Nessa hora eu quis apertar o botão que para o mundo para eu poder descer, tá? Ok, tem a questão dos likes, né? Como motivação para as pessoas fazerem isso, ok. Tem inclusive um cara que viralizou porque ele faz a lancheira fit da namorada e pesa o franguinho e corta o pepininho e não sei o que e tal. E ele viralizou justamente por ser o oposto do esperado, né? Mas tem uma questão aí que é a síndrome da boazinha ou do bonzinho. Da pessoa que tem, como eu falei, uma compulsão de amar e de ser amado. Mas da maneira errada, porque aprendeu lá na infância que amor é exagero. Seja porque foi sufocada, seja porque foi ignorada, seja pelo que for que fez a pessoa entender que ela não tem qualidades o suficiente para ser amada por ser quem ela é. E por isso ela se vê precisando fazer favores, tarefas, se dedicar ao outro como se fosse uma mãe ou um assessor pessoal, que exagera no cuidado, que começa a perder o controle. Gente, essas pessoas geralmente em algum momento perdem a mão e começam a entender que aquelas tarefas, favores, funções e atividades que ela faz para resolver a vida dos outros é a função dela na vida, é o propósito dela. Aí a pessoa entra numas de dedicar o tempo... Obrigada, Mota, por passar no meio da aula, viu? Valeu! Bacana mesmo. A pessoa entra numas de dedicar todo o seu tempo, sei lá, a salvar cachorrinho. Todo o seu tempo para preparar a comida favorita de cada um da família e preparar banho e arrumar mala e cortar bife do filho, do marido, da filha. Viver exclusivamente para agradar as pessoas que ela ama. E é difícil você derrubar esse argumento se isso não estiver incomodando a pessoa conscientemente, porque ela está fazendo coisas pelas pessoas que ela ama. Como é que você quebra esse argumento se a pessoa não estiver disposta a ouvir nada além de você é maravilhosa por fazer isso? Eles merecem, eu sou muito privilegiada em poder dar a eles este meu amor. Essa pessoa não permite que o outro tenha nenhum tipo de necessidade, porque ela já se adianta para que essa necessidade nem surja.
E mesmo se a pessoa fizer algumas coisas para ajudar, para diminuir o peso, ou se tiver um empregado, um funcionário que tente ali dividir as tarefas, ela vai fazer mesmo assim pessoalmente tudo o que sempre fez. Porque ela já entrou numas de que só ela sabe fazer do jeitinho que o filho gosta, e quem tem sogra agora entendeu tudo. E a pessoa acha realmente que faz isso por amor ao outro. E eu não estou questionando que haja amor ao outro, mas eu estou apontando que ela, na realidade, faz por uma necessidade de reconhecimento para tentar fechar a ferida de infância que ela traz, para que finalmente ela se sinta amada, para que finalmente as pessoas deem a ela o amor que ela não entendeu que teve quando era criança, ou realmente não teve. E se você entra numas que você tem que agradar, que você tem que fazer tudo, que você tem que se dedicar a cuidar daquelas pessoas, você passa a não admitir fazer menos do que tudo aquilo. E se o reconhecimento não vem como ela gostaria, ela começa a fazer mais coisas ainda. Ela começa a se adiantar e ser mais proativa e fazer mais coisas no detalhe, no volume. Você pede um pedaço de bolo, ela te faz um bolo inteiro. Faz 3 bolos, um de cada sabor. E quando ela percebe que não está sendo reconhecida como acha que deveria, ou seja, que ela não está sendo amada ou que ela não está conseguindo obter do reconhecimento que tem, todo o amor que ela acha que precisa para curar, para preencher aquele vazio que ela traz desde criança, ela deprime. Porque ela está tão exausta, tão desconectada das próprias necessidades, tão ressentida, se sentindo tão incapaz e não sendo boa o suficiente, que essa pessoa boazinha acaba burnoutando. Não é exatamente assim que a gente se sente quando burnouta? Sem propósito, desconectado, achando que está no lugar errado, achando que não é bom o suficiente, que não tem capacidade, que não merece, que não vai conseguir, que não tem ajuda, que as pessoas não estão nem aí pra gente. Porque esse mecanismo de agradar para se sentir amado está em todos nós aqui. Esse mecanismo de fazer o máximo que a gente pode para ser validado pelos outros está em todos nós aqui. Essa loucura de nunca impor nenhum limite para não criar uma torta de climão, para não correr o risco de ser rejeitado, criticado ou julgado. Todos nós aqui. O burnoutado está tão desconectado de si mesmo, tão inconsciente das próprias qualidades, tão convencido de que não é bom o suficiente para competir com todo mundo, já que a gente aprende desde sempre que a vida é uma eterna competição, que a gente começa a ficar compulsivo em amar e ser amado. Vocês entenderam agora a relação da síndrome de boazinha com o burnout? Quando a gente não sabe quais são as nossas qualidades, e ninguém quando burnouta tem consciência de mais do que uma, a gente fica dependendo da validação do outro para entender quem a gente é. Então, se o outro me elogiar, eu me sinto bem. Mas se o outro me criticar, eu me sinto mal. Então, eu fico como um joguete na mão do outro. Mesmo que essa não seja a intenção do outro. Eu fico dependendo dos elogios, dos reconhecimentos que vêm de fora para que eu me sinta bem. Ou não. Porque eu não sei quem eu sou, qual é o meu propósito, onde está a minha força, qual é o meu potencial. Então eu preciso que falem para mim. Por isso que o maior terror do burnoutado é ser criticado. Porque a gente não tem repertório emocional para rebater uma crítica internamente. O nosso diálogo interno, por causa da nossa infância e da nossa personalidade, é muito negativo. Então, se alguém me fala, Roberta, você é muito chata, cara, você é insuportável. E o meu diálogo interno é negativo, como sempre foi, eu entendo, como sempre entendi, que eu sou chata, que todo mundo me acha chata, que ninguém me suporta, que eu preciso compensar de alguma forma por ser chata,
porque senão eu vou ser rejeitada por todo mundo. Então eu começo a fazer coisas, a ceder em tudo que eu puder, eu começo a me adiantar e me oferecer e fazer, baseado em fatos reais, viu, gente? Como eu sempre fui tagarela, eu sempre ouvi muito que eu era chata. E eu juntei esse sou chata, perdão, juntei muito esse sou chata porque sou tagarela com todo o resto e acabei concluindo que eu precisava compensar para a humanidade o fato de eu ser chata e gorda, que também sempre foi colocado para mim como a pior coisa que alguém pode ser, né? Vamos falar mais sobre isso na próxima aula, que vai ser sobre autoestima. Então, eu não impunha limites nunca para ninguém. Eu aprendi que amor é excesso, exagero, sufocação, invalidação das emoções, ausência de barreiras, ansiedade. Então, eu fazia tudo para todo mundo. Quando eu fui chefe, eu agia com a equipe como se eu fosse a mãe deles. Eu fiz da minha vida um inferno. Quando eu entrava num relacionamento, eu queria dar presente, eu que me deslocava para encontrar a pessoa, eu que ajeitava meu horário de acordo com a agenda do outro. E o meu último namorado, ok, ele era narcisista, tem muitas camadas aí, mas ele me... só uma observação, quando eu falo narcisista, que agora tudo é narcisista, e eu tive muita relutância em assumir, entender e aceitar que ele era narcisista, justamente porque eu sempre critiquei tanto, sempre entendi que a gente classificar as pessoas a esmo, sem diagnóstico, é uma forma da gente não se responsabilizar pela nossa parte ali no relacionamento, mas uma vez que me foi colocado que as pessoas sempre estão em algum lugar de um espectro, né? Então tem desde o transtorno de personalidade narcisista da pessoa maléfica até o tanto de narcisismo comum que tem todos nós, e as pessoas podem se situar em qualquer lugar desse espectro. Aí eu consegui entender algumas coisas e consegui entender, inclusive, que ele era narcisista. Eu tô fazendo essa observação porque eu acho que eu já fiz em algum vídeo do Burnoutados, mas não fiz em nenhuma aula, e eu gosto que isso fique muito claro, porque seria uma coisa que me faria já estar pirando aqui nas interpretações sem prestar atenção na aula, tá? Então, colocado este assunto de lado, meu ex-namorado, quando terminou o namoro, me disse que eu tava chata. Hoje eu junto com ele era narcisista, com como eu sempre fui até entender o que me tirava as forças, e vejo que o chato era que eu passava por cima das minhas próprias necessidades, da minha própria fadiga, de todos os meus limites físicos e emocionais, de tudo, para poder agradar ele, morrendo de medo que ele me abandonasse. E quando ele me abandonou, eu tive raiva, até perceber, e me senti um lixo. Até eu perceber o alívio, o aprendizado, a necessidade de eu ter passado por aquilo, etc, etc, né? Hoje eu agradeço. Ele mostrou para mim como eu me posicionava quando eu entrava num relacionamento e exatamente o que eu não quero nunca mais repetir na minha vida, tá? Voltando. O problema de ser bonzinho, na minha opinião, são 3. Primeiro, é altamente exaustivo. Porque a gente entra nessa dinâmica de fazer tudo para todo mundo e nada pra gente. E a nos culpar e a nos ressentir quando não somos reconhecidos. E a querer fazer mais para ter esse reconhecimento. Vira uma compulsão mesmo. A gente tem que fazer mais para ter mais elogios, para ter mais pessoas gratas, só que esse reconhecimento e essa gratidão não vem. Pode vir aqui ou ali, mas geralmente é uma estratégia da outra pessoa para que a gente faça alguma coisa para ele, né? Às vezes a pessoa agradece e a gente tá percebendo que é da boca para fora justamente para manter a gente ali como uma alternativa para fazer coisas que ele precisa e que as outras pessoas que sabem impor limite não aceitem, né? Ou as pessoas começam a entender aquilo como sendo a nossa obrigação. Então, por exemplo, eu sempre tomava frente para organizar programas em grupo, porque teve uma agência que eu trabalhei que as pessoas se tornavam amigas e depois elas iam para outras agências, iam entrando novas pessoas e as pessoas que saíram com novos amigos. Então, o grupo ia sempre aumentando e todo mundo se dava muito bem. Então, a gente de vez em quando combinava de sairmos juntos, né?
E ficava naquele, vamos sair sábado? Vamos. Aí 10 vamos, e putz, sábado eu tenho o aniversário do meu irmão, vocês não podem domingo? Aí 5 não posso, 6 posso. Gente, eu me irritava muito com aquilo. E aí eu tomei a frente de organizar. Hoje eu percebo claramente que essa atitude minha era eu querendo ser reconhecida por todo mundo no grupo como sendo a legalzona, podemos contar com a Rob, porque eu achava que eu precisava compensar meus amigos pelo fato de eu ser chata e gorda, né? Então eu queria que, assim, aqui vai ter o amor de todos, a gratidão de todos, porque eu vou ter resolvido um problema para todos. Vai ser graças a mim que eles vão conseguir todos, que nós vamos conseguir todos nos encontrar e tal. Não só ninguém nunca me agradeceu, como isso virou minha função no grupo, entendeu? Como se eu fosse a secretária do grupo. Então assim, Rob, vamos combinar de ir todo mundo no japonês? Não era mais, gente, vamos no japonês e a Rob organizava. Não era, Rob, vamos todo mundo no japonês? Agita aí. Aí a burra secretária do grupo ia organizava tudo e ficava aquela putaria. E eu lá botando ordem e vendo e... Quando dava alguma coisa errada, quando alguém entendia uma outra coisa, quando alguém demorava muito para ver uma mensagem, aí no fim tava tudo combinado e a pessoa não podia, a culpa era sempre minha, gente. E aí ficava todo mundo puto comigo. Teve uma vez que tava uma putaria num grupo de WhatsApp, mas uma confusão, ninguém entendendo nada. Eu lembro que eu sentei e fiquei 40 minutos organizando, entendendo o que estava acontecendo, para ir organizando, destrinchando, explicando, esclarecendo. E aí eu ouço assim, puta merda, Rob, você tá fazendo a maior confusão. E nesse dia, mas depois de 10 ou 15 anos, minha carreira como secretária do grupo acabou porque eu me demiti. E me culpei, não sei nem por quê. E o grupo nunca mais se encontrou inteiro, gente, porque ninguém conseguia marcar. E a culpa do grupo não se encontrar inteiro era minha, porque eu me recusei a seguir organizando a bagunça que eles faziam. Gente, isso é exaustivo. E quem faz isso em tudo. E eu ainda me achava muito, muito foda, porque eu era líder. Eu achava, eu sou muito foda porque eu tenho a postura de um líder. Tem nada. Hoje eu vejo que não, mas na época eu me enganava, achava que era. Né? Então a gente começa a fazer isso com tudo, a gente começa a fazer tarefa do colega, a gente começa a deixar passar prazo, porque a outra pessoa tá com problema, então tudo bem, depois eu corro aqui com a minha parte para compensar o atraso do outro. Né? A gente começa a fazer função de outro cargo. Gente, o que tem de burnoutado que acumula cargo? Eu era planner, mas na última agência que eu trabalhei, eu também era redatora e eu também fazia umas coisas de atendimento. É muito exaustivo ser bonzinho, emocionalmente, porque a gente está sempre olhando o que a gente pode resolver, quem que a gente pode agradar, e também fisicamente, porque vira um trabalho, um esforço extra, grande e pesado, que gasta a nossa energia. O segundo problema de ser bonzinho, na minha opinião, é que a gente acaba criando um personagem. Ou seja, como a gente não consegue ver as próprias qualidades, a gente tem muito medo de ser rejeitado e a gente quer agradar a todo custo, a gente cria um personagem social. Então, a Roberta, que sempre fala o que querem ouvir, que se veste como as pessoas daquele ambiente acham legal, que faz o que os outros acham bacana, essa nunca fui eu. Essa é a Roberta que não fala o que está pensando com medo de criar um clima. Essa é a Roberta que quando fala o que acha e vê o desconforto nos outros, pede desculpa, se explica, tenta compensar fazendo alguma outra coisa, concordando com todo o resto. A Roberta que não faz os programas que quer fazer e tenta se encaixar no rolê, que não gosta. Não é a Roberta de verdade. Mas por que eu fazia isso? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer ser amado, porque a gente não quer ser julgado. E aí eu te pergunto, quem gosta da Roberta que vai na balada, que acha tudo engraçado?
Gosta mesmo da Roberta real, dessa Roberta aqui? Essa Roberta que se desabrochou depois do burnout, tomou conta de mim, graças a Deus? Da Roberta real que odeia sair de noite, odeia bebida, odeia bebum, odeia lugar fechado, odeia lugar escuro, odeia multidão, que tem um humor ácido que desagrada 8 em cada 10 pessoas? Não, aquelas pessoas a quem eu tô me dedicando a agradar, ajeitando minha agenda, me oferecendo para resolver as coisas, me fazendo de assessora voluntária, não amam a Roberta real. Tanto que foram embora. Elas amam o meu personagem, o personagem que eu criei para agradar o maior número de pessoas que eu conseguisse. Então eu fico exausta, estressada, deprimida, ansiosa e ressentida e não consigo o meu objetivo de ser amada, certo? Gente, tem coisa mais frustrante? Tem coisa que nos amargue mais, que nos desmotive mais, que mais nos faça entender a gente como sendo incapaz, não bom o suficiente, e todas aquelas crenças que a gente estava fingindo não ver e tentando compensar, justamente fazendo tudo para agradar geral, e que jogaram na nossa cara quando a gente burnoutou? Quando a gente percebe tudo isso e se reconecta com quem a gente é de verdade, um bando de gente vai embora. São justamente as pessoas que eram amigas do personagem. Personagem que dava benefícios a quem só queria nos ter na vida por interesse, né? Por isso que eu sempre falo, gente, deixa aí. Deixa aí. Sabe por quê? Porque vai vir para ocupar cada uma dessas vagas desse povo que foi embora, pessoas que nos amam por quem a gente é de verdade. Mesmo quando a gente tá mal, mesmo quando a gente tá de mau humor, mesmo quando a gente tá de TPM, mesmo quando a gente tá burnoutado, mesmo quando a gente tá com fadiga, mesmo quando a gente tá deprimido. E o terceiro problema em ser bonzinho, na minha opinião, é que a gente, além de se estressar, de não conseguir ser amado e se ressentir, acaba sufocando e infantilizando a outra pessoa. Gente, mulheres que burnoutam estão sempre na energia masculina. E quando a gente está com a energia masculina desequilibrada em excesso, e é natural que as mulheres burnoutadas estejam assim, porque é justamente a energia da competição, da agressividade. A gente acaba atraindo para a nossa vida homens fracos, folgados, moleques, imaturos. A gente fica querendo agradar, a gente vira mãe do namorado. Homens e mulheres é a mesma coisa. A gente age como pais ou como mães, como assessoras, como secretários, que sufocam a outra pessoa, porque é uma compulsão, e compulsão é ruim, mesmo quando é de amor. No começo é muito legal, que você começa um relacionamento e a pessoa cuida de você, ela te manda bom dia, ela te manda boa noite, ela pergunta se você quer carona, ela te faz surpresa, ela te dá presente, ela deixa de ir no futebol com os amigos, ou ela deixa de ir no happy hour das meninas pra estar com você o tempo todo, ela te compra presente, ela pede pra você comprar pão, e, aliás, a pessoa pede pra você comprar pão, você compra um bolo, um brownie, uma torta e um pão, 5 tipos de pão diferentes, bolo, sorvete, que é pra não correr o risco da pessoa não gostar. Com o tempo, aquilo vai sufocando. A pessoa começa a... Ai, meu Deus! Porque a pessoa passa a não ter mais espaço. O espaço dela acaba. Que a gente vai tomando conta. Tirando a autonomia, a independência. Infantilizando a pessoa, como se ela fosse uma idiota que não consegue fazer nada sozinho. E aí você começa a não conseguir... a pessoa, né, começa a não conseguir se expressar. Porque tem medo de falar alguma coisa e aquilo gerar um turbilhão de ideias presentes, iniciativas, gentilezas. E sabe qual é o maior problema? É que na nossa cultura, a gente aprende que a gente tem que ser útil, né? Que a gente tem que fazer tudo pelos outros. Se for família, então, precisa fazer tudo pela família.
temos que ajudar as pessoas, que o amor é sacrifício, porque na nossa cultura também tem muito de religião misturado, que o amor é sofrimento. E aí a gente começa a sufocar a pessoa, começa a se ressentir, começa a se estressar, a deprimir, a ficar com raiva pela falta de reconhecimento da pessoa, se sentindo, nossa, tem uma luz, ficou bonita, que é o sol que está se pondo, se sentindo pior com a gente mesmo, se culpando os outros, agindo como crianças. A gente não consegue perceber onde está o problema, o que está pegando, o que está doendo, que padrão a gente está repetindo, porque tudo isso está normalizado, é tudo, todo mundo fazendo tudo igual. E se todo mundo está fazendo assim, então eu não estou fazendo nada errado. Só que todo mundo não está doente? E aí a gente começa com aquelas conclusões de quem não tem mais pistas para concluir o que está acontecendo. Mulher só gosta de homem cafajeste, homem só gosta de mulher piranhuda, sei lá, vai se criando um ressentimento que acaba lá nos red pill, entendeu? Cuidado com isso, porque a gente, infantis que somos, começamos a ver as coisas na base do 8 ou do 80, coisa que eu também sempre falo. Ou seja, se eu tô sendo bonzinho, eu sou um cara e eu tô sendo bonzinho. E aí a menina me chutou. Ah, é porque a mulher só gosta de cafajeste. Porque se eu tô sendo bonzinho e ela me chutou, é porque a mulher gosta de cafajeste. Então eu vou ser cafajeste. Ou eu vou ser aqueles celibatários e voluntários lá. Eu ouvi isso de um cara que foi meu amigo. Altas questões de rejeição ele tem, ou tinha, não sei, porque foi um dos que deixou de ser meu amigo. Especificamente no dia em que ele postou que alguém que ele conhece tinha surtado, que a pessoa tinha tido um burnout, né? E eu aqui postando esse monte de conteúdo, acabou sendo a gota d'água de muitas coisas que estavam já me incomodando ali. Hoje eu entendo melhor, porque eu nunca soube quem ele é, porque ele é um personagem criado para polemizar nas redes sociais, para ter fama. Né, que ele entende fama como o contrário de rejeição. É muito infantil. E sim, ele só não teve um burnout porque eu, que já estava me recuperando, acabei evitando, ajudando ele em algumas coisas. Mas enfim, esse cara uma vez sufocou tanto a namorada, com a carência dele, com a polvice dele, com as iniciativas e proatividades e grudes dele, que a menina acabou pedindo um tempo, porque ela queria terminar, mas ficou com medo de falar que queria terminar e ter que lidar com toda a reação infantil dele. E eles combinaram que iriam ficar um mês sem se falar e no final daquele mês decidiriam se continuariam o namoro ou não. Ela com a esperança de que nesse mês ele meio que desse uma desencanada. Ele passou o mês inteiro mandando flor, bombom, e-mails quilométricos, música, mensagens, enfim. E quando acabou o mês, ela não ligou para ele no prazo combinado, porque, gente, desculpa, quando te pedem um tempo, é porque já foi, já acabou, a pessoa só não quer lidar com a sua reação, entendeu? Então pede-se um tempo, pedir um tempo é igual a terminou. Enfim, acabou o mês, ela não ligou para ele, em seguida, inclusive, engatou namoro com um outro, ele ficou deprimido 2 horas e arrumou uma namorada ali em questão de dias. Uma perdida com quem ele se sente em segurança, porque ela é mais infantil que ele. E aí a gente vê como funciona esse negócio de querer agradar a todo custo, evitando ser rejeitado, e as consequências que isso traz na nossa vida. Ou a gente burnouta, ou a gente fica preso no personagem que a gente criou. E faz parte do personagem que busca fama dele mostrar para todo mundo o quanto ele está bem, o quanto ele é feliz na vida dele. Mas olha nos olhos, olha bem dentro dos olhos. Só ele e o travesseiro sabem o que eu tô falando. E aí a gente fica preso no personagem e em questão de pouquíssimo tempo, nem a gente mais sabe do que a gente gosta. Nem a gente mais sabe quem a gente é. Ou as duas coisas juntas, né? Que é mais comum. A gente não sabe nem quem é e nem do que a gente gosta. Ser bonzinho é ser infantil nos relacionamentos. Querendo aqui dizer relacionamentos em geral, tá? Não só os amorosos.
Quando você abre mão de coisas pelo outro, quando você não se posiciona, quando você não é fiel às suas verdades, quando você reage ao medo de perder em todas as áreas da sua vida, ou em grande parte delas, é porque a sua autoestima está no chão. E você fica querendo ocupar um espaço na vida do outro que garanta a você, de uma maneira ilusória, que você tem alguma segurança ali, que você não vai ser demitido, nem da amizade, nem do relacionamento pessoal e nem do trabalho. E aí, quando dá tudo errado, porque, gente, vai dar. Quando dá tudo errado, a gente vai pro 8 ou 80. Então eu me dedicava ao trabalho e não deu certo, não tive o reconhecimento que eu acho que eu tive, não conseguia a promoção que eu acho que eu deveria ter conseguido, porque ao invés de focar no meu trabalho, eu estava focando em fazer favor e a função dos outros. Então eu não vou mais me dedicar ao trabalho. Tá, quer saber? Eu vou fazer o mínimo agora, não vou fazer mais do que o mínimo. Eu tava num relacionamento, fiz tudo pela pessoa, mandei flores, presentes, puxei saco, paguei coisa, e a pessoa resolveu dar um tempo, ou, dar um pé na bunda. Eu nunca mais vou me entregar num relacionamento. Eu agora fico no Tinder procurando ficante, sem compromisso, não quero saber nem o nome. Então eu era amiga do cara, fiz tudo pra ele, gato, sapato, e eu não tive o reconhecimento que eu achei que eu tinha que ter. Então eu nunca mais vou ser capacho de amigo. Não vou fazer favor pra mais ninguém, eu não sou palhaço. Coisas que todos nós já dissemos ou pensamos, achando que o mundo vai chorar a nossa falta, vai parar o mundo para as pessoas falarem: meu Deus, gente, a Roberta não quer mais fazer isso daqui para mim, meu Deus. Quando a única pessoa que vai se sentir mal com isso somos nós mesmos, que continuamos não sendo fiel às nossas verdades e necessidades. Então, eu queria um relacionamento estável para não ser abandonado, me dou todo, sufoco a pessoa e aí declaro que eu vou dar para geral, sem compromisso. Você entende como o meu objetivo continua longe de ser atingido? Porque eu queria um relacionamento estável para não ser abandonada. Aí eu fiz 500 mil coisas sendo boazinha, não deu certo, então eu declaro que eu vou dar para geral sem compromisso. Mas meu objetivo não era ter um relacionamento estável para não ser abandonada? E periga eu substituir o meu objetivo de ter um relacionamento estável por um objetivo tipo: vocês vão ver, vou colecionar 365 pintos por ano, como já vi gente fazendo. Porque daí você entra numas de ter likes, de ter esse amor, essa atenção ilusória, sabe? E aí a gente acaba se enganando que deu na mesma. Até o dia que você se dá conta de onde vem a sua depressão, Daí você vai para terapia completamente perdido e entende que você precisa curar suas feridas para você poder ter um relacionamento. E aqui está a chave de tudo. Para que você possa ter um relacionamento maduro. Você entende que não tem só 8 ou 80? Que não é só eu te dou tudo ou não te dou nada? No meio tem 40? No meio tem o equilíbrio, tem a assertividade, tem a maturidade, onde a gente cede em algumas coisas, mas o outro cede em outras coisas. Quando você entende que ser bonzinho tira a admiração do outro sobre você, porque a pessoa começa a te ver como um chiclete ou como um capacho. Que uma pessoa que se anula por outra, seja qual for essa outra, seja filho, seja mãe, seja quem for, uma pessoa que se anula por outra não tem nada de admirável. Eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre a romantização da pessoa deprimida boazinha, que é o destaque de fevereiro que eu mencionei lá no começo, e você vai entender
Isso aqui tudo em mais um exemplo prático, porque nesse vídeo do destaque de fevereiro eu comento justamente sobre uma pessoa real, tá? Gente, é como a comida, que eu sempre dou esse exemplo, né? Que eu tô mergulhada nessa questão para resolver isso de vez na minha vida. Comer deveria ser uma forma de nutrição e de prazer, certo? O que acontece quando comer vira uma compulsão? Quando a gente come compulsivamente para tentar curar essas feridas de infância, ou melhor, para tentar esconder essa dor das feridas de infância. A coisa vira um desespero, que você quer comer mais e nada te satisfaz, e você tem medo e você tem culpa, tudo, menos nutrição e prazer. Ser bonzinho é por aí. A motivação parece correta e bonita. Você está sendo bonzinho, ajudando as pessoas, se doando neste mar de falta de empatia e egoísmo, ajudando pessoas que você ama. Só que se a coisa sai do controle e vai sair, vira uma compulsão. E aí tem tudo, menos você sendo bonzinho. Tem você sendo opressor, tem você sendo invasor, tem você sendo exagerado, tem você sendo chato e tem você sendo infantil. Mas bonzinho não tem. A gente acha que tá sendo bonzinho, mas ele tá sendo pentelho, capacho. E isso, gente, vai matando os relacionamentos um a um. Até você concluir que o problema é você perder as forças e se deprimir. É aí que entra o burnout. Todo burnoutado estava fazendo tudo o que podia no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, nas suas amizades. Obrigada, moto, por passar de novo acelerando. Não é isso? Sem ajuda, com críticas, querendo garantir com esse esforço não ser demitido, seja do emprego, seja do casamento. A gente aprendeu lá na infância que ser comportadinho, que não dá trabalho, que ser educadinho e ser bonzinho era a chave para ser amado, porque quando a gente era educadinho, comportadinho, não dava trabalho, quietinho, a gente recebia reforço. Né? A mãe falava, ai, não tenho trabalho nenhum com ele. Vinha outra e falava, ai, que quietinho, ai, que bonzinho, que bonitinho. A gente aprendeu que ser educadinho, bonzinho e comportadinho é não discordar. Não, gente, a moto tá possuída. É não discordar, não confrontar, não falar o que sente se for desagradar alguém, não criar a torta de climão. Então não parece lógico que a gente tenha tentado seguir com essa estratégia pela vida adulta, tentando ser amado, já que a gente não consegue entender porque alguém nos amaria se não fosse pela nossa utilidade? Respira, que essa é forte. Não parece lógico que a gente tenha tentado seguir com essa estratégia, já que a gente aprendeu que as pessoas nos amam quando a gente é útil para elas? Quando a gente não dá trabalho, não oferece perigo, não irrita, não gera desconforto. Gente, ser bonzinho, presta atenção nisso aqui. Ser bonzinho é o que abre a porta para os relacionamentos abusivos. Os abusadores sentem de longe o cheiro de quem não tem autoestima, de quem está disposto a fazer tudo para ser amado. Conseguir se impor aumenta o nosso valor diante dos olhos dos outros. É o contrário do que a gente achava. É o contrário do que a gente fazia. Conseguir se impor aumenta o nosso valor diante dos olhos dos outros e dos nossos próprios olhos. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente trabalha a nossa autoestima. Quando a gente passa a se conhecer melhor, a ficar ciente das nossas qualidades e também das nossas fraquezas, das nossas imaturidades, dos nossos gatilhos, dos nossos ressentimentos. Quando a gente aprende a nos respeitar, a nos colocar em pé de igualdade com quem a gente admira.
quando a gente entende que é absolutamente impossível que a gente sempre vá falar o que todos os outros querem ouvir. E entende que o outro nem sempre vai fazer o que agrada a nós. E a lidar com isso, com equilíbrio, e não fazendo birra. Porque hoje as pessoas estão tão infantilizadas que quando ouvem o que não querem ou obtêm um resultado que não é o que imaginavam, as pessoas viram, fecham a porta e vão embora. Por que vocês acham que qualquer relacionamento que começa, às vezes em 3 segundos já deu errado, a pessoa já foi embora fazendo birra? As pessoas não sabem mais lidar com maturidade com as coisas. E pode reparar também que o número de bonzinhos aumentou. Que são as pessoas desesperadas tentando manter essas que querem bater a porta e ir embora ainda aqui do lado. Gente, tem um episódio do Black Mirror em que a sociedade toda avalia as pessoas, como a gente faz no Uber, no Mercado Livre, com estrelinhas, dão nota, a gente dá nota para as pessoas. Então, tipo, eu encontro você na rua e falo, nossa, que pessoa legal, que pessoa simpática, vou dar 5 estrelinhas. Ou então eu tô andando na rua e você dá uma ombrada em mim, não pede desculpa, eu falo, nossa, que vou dar 1 estrelinha só. Assiste, gente, assiste. Esse episódio é exatamente essa aula aqui, que transportaram para um exemplo prático. É o primeiro episódio da 3ª temporada, tá na Netflix. A série é Black Mirror e o nome desse primeiro episódio da 3ª temporada é Nosedive, ou seja, mergulhando de nariz. Sabe quando tá o avião e aí... Deu merda. É isso, é ladeira abaixo. Essa deve ser a melhor tradução. Ladeira abaixo. Aquilo é o retrato da vida de uma pessoa boazinha. Obviamente, indo para um lugar maluco, mas é aquilo. Assista. Então, terapia, trabalhar autoestima, autoconhecimento, amadurecimento, e você começa a ter relacionamentos saudáveis. Porque você vai se dar conta que a única pessoa que pode curar as suas feridas da infância é você mesmo. E aí você vai parar de tentar manter na sua vida, na base do burnout, alguém que você acha que possa fazer a sua dor parar de doer. Ninguém sem ser você vai conseguir. E quando a gente percebe isso, a gente se toca que não precisa manter ninguém com falsas pretensões e criando um personagem, fazendo tarefas ou se oferecendo para fazer coisas que não nos faça bem ou que ocupe um tempo que a gente deveria estar passando com nós mesmos ou até com a nossa saúde física e mental. Na hora em que a gente começa a entender que o amor que vai preencher esse vazio que a gente traz da infância só pode ser nosso, só pode vir de nós, só pode vir de dentro, essa é a hora em que deixa de fazer sentido ser bonzinho. E depois do ônibus passar, eu digo, até a próxima.